Pessoal, vídeo aula 5, parte 5. Continuando. Já calculamos primeiro a reatância indutiva XL, depois a reatância capacitiva XC. Agora, nessa parte, nós vamos calcular a nossa impedância complexa Z e o fasor corrente do nosso circuito. Para o cálculo da impedância complexa Z, no roteiro de vocês, a exemplo do que a gente já havia visto antes, nós temos duas expressões de reatância, de impedância complexa. Uma primeira à esquerda aí no roteiro expressa a nossa impedância complexa em notação retangular e outra em notação polar. Nós vamos fazer o cálculo da nossa impedância em notação retangular e depois vamos fazer a transformação retangular polar. Então vejam, no nosso roteiro nós temos que a nossa impedância complexa é a reunião de todas as oposições que nós temos no nosso circuito. A resistência, a reatância indutiva XL e a reatância capacitiva XC. Na expressão, a gente pode observar que nós temos a parte real, a resistência, e a parte imaginária está com o J positivo e fazendo a subtração das duas reatâncias, indutiva para capacitiva. Pois a gente pode observar aqui que a reatância indutiva tem o sinal do imaginário positivo, mais J, e a capacitiva do imaginário negativo, menos J. Então, substituindo os valores, nós teremos a nossa impedância Z complexa, o valor da resistência, 16 ohms, que foi um dado do nosso enunciado do exercício, e a subtração das nossas duas reatâncias calculadas, a indutiva XL, 65,05 ohms, e a capacitiva XC, 53,05 ohms. A essa diferença aqui, nós teremos como resultado 12 ohms. Restando que a nossa impedância complexa Z resulta em parte real 16 ohms, parte imaginária 12 ohms. Então esse é o resultado da nossa impedância complexa expressa em notação retangular. Antes que a gente faça aqui a transformação retangular para polar, vamos observar que a parte imaginária da nossa reatância, da nossa impedância complexa, é uma reatância positiva, mais J, o que caracteriza uma predominância indutiva na nossa impedância, né? Lá no roteiro nós vimos que nós teremos sempre três possibilidades. Uma predominância indutiva, quando o valor de XL for superior ao valor de XC, que é o nosso caso nesse exercício, 65 é maior do que 53, né? Poderemos ter uma predominância capacitiva quando a indutiva for inferior à capacitiva. E a situação de ressonância no circuito CL, nós já vimos, né, que tem como um dos sintomas aí a igualdade entre as reatâncias XL e XC, que não é o nosso caso nesse exercício. Então esse exercício aqui é um exercício que aponta para a primeira das hipóteses mencionadas lá no nosso roteiro de solução, que é a predominância indutiva. O valor da reatância XL superior ao valor da reatância capacitiva XC. Vamos então proceder agora à transformação retangular para polar. Relembrando aí as outras videoaulas, né? Quando nós temos a nossa impedância complexa expressa em notação retangular, nós temos aqui as duas componentes retangulares. A componente real, cujo símbolo matemático é o A minúsculo, né? E a imaginária, o B minúsculo. Vamos fazer a transformação para obter a nossa hipotenusa R, né? Nós vamos obter aqui o nosso R, e aqui o nosso ângulo θ, né? Que em eletricidade, né, a gente utiliza como o ângulo φ, ok? Então vamos lá. Primeiro passo, para obter o módulo ou
o módulo do nosso número complexo, ou magnitude do nosso número complexo R, né? Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Nós vamos utilizar as duas componentes retangulares ortogonais A e B. Somar o quadrado das duas e extrair a raiz quadrada, nós obteremos aí o módulo do nosso complexo. E para calcular o ângulo, nós vamos utilizar aquela relação trigonométrica do triângulo retângulo da tangente. Cateto oposto pelo cateto adjacente resulta na tangente do ângulo. O cateto oposto é a componente imaginária B, 12 ohms, e o cateto adjacente é a componente real A, 16 ohms. Duas etapas, portanto, de cálculo, né? Para quem vai fazer assim essa transformação manual, como a gente está fazendo aqui no quadro. Na calculadora, vocês têm uma rotina interna da calculadora dedicada a fazer transformações retangular-polar, polar-retangular, automaticamente, inserindo o valor de A e B e obtendo o valor de R θ ou vice-versa. Quem quiser pode utilizar essa ferramenta das calculadoras. Aqui a gente vai expressar sempre de uma forma mais manual, passo a passo, para sempre estar enxergando o que a gente está fazendo quando está fazendo uma transformação. Então, vamos fazer o primeiro passo aqui. Vamos calcular por Pitágoras qual é o valor do módulo do nosso número complexo. Então, a gente tem que fazer esse cálculo. Raiz quadrada de 16 elevado ao quadrado somado com 12 elevado ao quadrado. Aqui nós temos a sequência das teclas na calculadora. Nós vamos utilizar a primeira tecla, a raiz quadrada. Logo a seguir, a gente vai indicar qual é o radical, quem é que está dentro da raiz. Para isso, a gente vai utilizar parêntese. Então, vamos abrir o parêntese e agora vamos fazer 16, para elevar ao quadrado, a gente vai usar a tecla x elevado ao quadrado. Tecla soma, logo a seguir, vamos digitar 12 e para elevar ao quadrado, mais uma vez, a tecla x ao quadrado. Fechamos o parênteses para dizer que terminamos de expressar o número que está dentro da raiz. Tecla igual. Deveremos obter como resultado o número 20. A seguir, a etapa para calcular o nosso ângulo da impedância. Vamos utilizar a função inversa da tangente, a tangente na menos 1. Nós sabemos que o valor da tangente desse ângulo resulta da divisão da parte imaginária pela real, cateto oposto pelo cateto adjacente. Nós vamos entregar para a calculadora o valor da tangente e vamos pedir como resultado o ângulo que tem aquele valor de tangente. Então, nós vamos ter que utilizar a função inversa da tangente ou tangente na menos 1. Para isso, o primeiro passo aqui é a gente utilizar a tecla Shift ou segunda função para poder acessar a função tangente na menos 1, que é uma função que não é uma função direta que esteja gravada no corpo de uma tecla, ela está gravada no chassi da calculadora. Então, ela é uma função secundária da tecla. Para isso, temos que utilizar Shift. Aí, na tecla tangente, existe a indicação de uma segunda função, a função inversa da tangente, tangente na menos 1. Logo a seguir, nós vamos utilizar a tecla abrir parêntese, para indicar esse quociente aqui, 12 dividido por 16. Então, pressionamos 12 dividido 16, fechamos o parênteses, igual. Vamos utilizar aí sempre duas casas decimais. Ao aplicar o arredondamento aqui, a gente vai ter como resultado 36,86 e uma sequência de números adiante, cujo a terceira casa vai ser igual ou superior a 5, fazendo com que a segunda casa a gente arredonde de 6 para 7, resultando então em 36,87 graus. Certo? Bom,
Logo a seguir, de posse da nossa impedância complexa expressa em notação polar, 20 ohms, ângulo de 36,87 graus positivo, nós podemos aplicar a lei de Ohm e calcular o valor do nosso fasor corrente. Então, fasor tensão dividido pela impedância complexa. O nosso fasor tensão, no enunciado, nos foi dito que o valor eficaz da tensão é 220 volts. O ângulo da nossa tensão monofásica, a única tensão, e grandeza referencial é 0 grau. A nossa impedância complexa, que acabamos de calcular, 20 ohms, ângulo de 36,87 graus positivo. Divisão em notação polar, relembrando, a regra é dividir os módulos ou magnitudes dos complexos e subtrair os ângulos, o ângulo do numerador subtraído do ângulo do denominador. A parte de divisão das magnitudes ou módulos vai resultar em 220 dividido por 20, 11 amperes. O ângulo, numerador 0 grau, denominador 36,87 graus, 0 menos 36,87 graus, resulta em 36,87 graus negativos. Ou seja, o nosso fasor corrente é de 11 amperes atrasado de 36,87 graus. Isso significa que a nossa corrente tem o valor RMS ou eficaz de 11 amperes e essa corrente ela está atrasada. Esse sinal negativo do ângulo diz que ela está atrasada de 36,87 graus elétricos em relação ao nosso fasor tensão, confirmando a predominância característica indutiva desse nosso circuito, uma vez que a corrente está em atraso em relação ao nosso fasor tensão. Ângulo negativo, corrente em atraso, característica de comportamento indutivo, ok?